Olá, pessoal. Eu sou a Camila Macedo, faço parte da equipe de programação de longas-metragens do Olhar de Cinema. E hoje estou aqui para iniciar uma conversa sobre o filme Seguindo Todos os Protocolos, que estreou na Mostra Aurora, em Tiradentes, e que agora chega a Curitiba como parte da programação da Mostra Olhares Brasil, dessa 11ª edição do Olhar de Cinema. E para falar sobre o filme aqui comigo está o Fábio Leal, que não só roteirizou e dirigiu o filme, mas também interpreta o Francisco, né, o protagonista do longa. E Fábio, antes de mais nada, seja novamente muito bem-vindo. Digo novamente porque, né, já esteve aqui com o filme ano passado. Anteriormente, a gente já exibiu um curta seu também no Olhar de Cinema. Então é uma alegria e um prazer recebê-lo de volta, receber um trabalho seu. E eu agradeço por você aceitar participar dessa conversa e também por confiar os seus filmes, né, para serem exibidos no Olhar de Cinema. E aí, já para a gente começar essa conversa, eu queria pegar justamente esse gancho com relação a esse momento e ao filme que a gente exibiu ano passado. Eu digo isso porque nesses últimos 2 anos do festival, a gente tem visto muitos filmes que tratam de alguma maneira, né, que olham para a pandemia, para a experiência pandêmica. Mas o Seguindo Todos os Protocolos faz isso de uma maneira completamente inusual, assim, né, e muito inventiva, que é de olhar para um aspecto da pandemia que, apesar de, assim, para quem está passando por isso ainda, né, é um assunto que a gente vê que é bem corriqueiro e muitas pessoas vivendo isso. Nos filmes isso não está necessariamente aparecendo, que é a dimensão de como a pandemia de Covid-19 interferiu na vida sexual, né, nos encontros dessa dimensão da vida das pessoas. E aí eu, inevitavelmente, acabei pensando na relação com o filme, né, que você e o Gustavo dirigiram, que passou no Olhar ano passado, que é Deus Tem AIDS, e que também aborda uma outra pandemia, né, e uma pandemia que essa, sim, muito mais localizada, muito mais... que os métodos de prevenção, digamos assim, os protocolos, incidem muito mais diretamente nessa dimensão da sexualidade, né, nessa dimensão do corpo. E aí queria ouvir um pouco de você, como que esses dois projetos, se eles se encontram ou se não se encontram, se um interfere no outro, nas próprias concepções deles, assim, né? Ou nas suas Uhum. origens, digamos assim. Bom, primeiro queria agradecer a você e a equipe do Olhar por me acolherem desde 2017. Eu passei o Porteiro do Dia e depois ano passado, já online, e agora esse ano. É, Então, eu estava até falando sobre isso na terapia hoje, porque o meu terapeuta viu os dois filmes semana passada, e aí ele ficou fazendo relações entre os dois filmes. É, e, de fato, tem eu não sei estabelecer, assim, algo, um paralelo muito definido, assim, muito pensado, mas pensando em retrospecto, assim, de fato, existe uma dimensão, eu acho que é meio claro para mim agora, olhando para trás, que o fato de ter ficado 5 anos estudando HIV/AIDS para o Deus Tem AIDS me deu essa visão talvez mais sexualizada da pandemia de Covid-19, até porque nos primórdios da pandemia de HIV/AIDS, a resposta oficial assim era: não transem, não façam sexo. E aí agora, nessa pandemia, assim, pensando um pouco mais atrás até, a pandemia de HIV/AIDS veio no momento de uma extrema liberação sexual, né? Finalmente, os homossexuais estavam conquistando direitos desde o final dos anos 70 nos Estados Unidos, e uma liberdade sexual. Então, quando veio o HIV/AIDS, foi um machado assim na vida sexual dos homossexuais, e curiosamente, numa coincidência meio triste, muito triste, aliás, a gente estava vivendo também, aproveitando o momento de liberação sexual e de um pouco menos medo do HIV/AIDS, com os métodos de prevenção, com a PrEP, com a PEP. Então,
veio também uma pandemia que obrigou a gente a não apenas não transar, mas a não ver ninguém, não ter nenhum tipo de contato, inclusive o sexual, né? E agora, emendando com todos os meus outros filmes, todos eles trazem um aspecto sexual, no sentido de relação mesmo, né? O sexo é uma mola propulsora das relações nos meus filmes e tem também muito drama nessas relações. Sempre é uma vontade minha filmar o sexo de uma forma um pouco diferente do que geralmente é filmada, que é algo muito curto, muito cheio de protocolos no cinema, e explorando pouco o potencial dramático desses encontros e desse tipo de relação, né? E que é uma relação muito visual, muito cinematográfica. Então, acho que já me perdi aqui, misturei mil respostas. Não, mas é excelente, assim, até porque eu quero realmente estabelecer outras relações com o seu trabalho anterior, assim, para além, né, desse filme que foi lançado mais recentemente, mas também porque eu fiquei pensando muito esse aspecto visual e essa relação entre as duas pandemias, que uma coisa que eu acho muito interessante no Seguindo Todos os Protocolos é como a máscara e a imagem do uso da máscara, e daí não só a imagem, né, dramaticamente a retirada da máscara, enfim, como é muito bem construído um certo paralelo no nosso imaginário com a relação com a camisinha, assim, né, das relações de confiança e mesmo de intervenção, esses adereços que vão sendo agregados aos corpos de uma maneira que os disciplina, de certa maneira, assim, né. E aí, acho que essa presença que passa necessariamente, né, nos seus filmes pelo lugar da sexualidade, do erótico, do corpo, é algo que também me interessa bastante no seu trabalho, assim. E acho que também não dá para falar do Seguindo Todos os Protocolos sem falar do A Reforma, né, outro curta anterior. Acho que tem uma referência imediata já na primeira imagem do longa, que é justamente, né, de uma obra, e também da própria questão dos personagens, o Francisco, que parece fazer uma certa continuidade do curta. E aí eu queria saber um pouco, né, também dessa relação entre esses dois trabalhos, mas de maneira mais ampla a questão do corpo mesmo, no sentido de que, como você tem uma formação também nas artes cênicas, atua e está em cena normalmente, né, nos filmes, tem não só a construção de um olhar para o corpo, mas uma construção do corpo mesmo, assim, né, ou uma incorporação, você aí, do seu próprio corpo, para a câmera, assim, né, para ser filmado. E gostaria de te ouvir contar um pouco sobre como essas coisas, né, da direção e da atuação se misturam nos seus processos. O Reforma, ele o Seguindo Todos os Protocolos, ele é uma continuação direta do Reforma. Tem dois personagens que estão no Reforma, que é o personagem que eu faço, Francisco, e Raul, que é o personagem de Paulo César Freire. E ele surgiu, o Protocolos, como com a vontade de revisitar esses personagens 3 anos depois e tal. O filme foi feito a partir da Lei Aldir Blanc, então a gente não tinha que mandar um roteiro. Era algo super simplificado, era 3, 4 parágrafos de uma sinopse, e a sinopse era justamente essa, de 3 anos depois, Francisco resolve reencontrar Raul para tentar transar seguindo todos os protocolos. E então me veio também essa vontade de revisitar essa forma de filmar os corpos e esses encontros e as diferenças entre os corpos e corpos que não são necessariamente padrão, e mesmo os que aparentemente possam ser, a gente mostra, por exemplo, tem uma cena no Protocolos, no Reforma, a gente nunca vê Raul de costas, mas já aqui no Seguindo Todos os Protocolos, a gente finalmente vê ele de costas e vê que ele tem as costas todas manchadas por algo que parece ser uma acne, mas não é exatamente, e é algo que afeta esse personagem de Raul, né? Ele tem um problema de autoimagem aí com isso. E me interessa muito
dimensão, como eu posso dizer, dimensão real dos corpos. Não é uma questão assim, vamos mostrar corpos não padrão, essa é a questão e tal, mas de explorar os corpos. Todo corpo tem coisas dele somente, sabe? E que vão gerar significados e que vão gerar potenciais dramas, sabe? Então, me interessa ver o corpo com uma lente macro, sabe? Me interessa a textura dos corpos, me interessa tentar trazer para o cinema essa dimensão do sexo, que é de um encontro meio de um olhar muito aumentado para o corpo do outro, sabe? Então, assim, o som de um dedo passando no peito de uma pessoa, eu quero trazer um pouco isso do cinema para o cinema, sabe? Esse tipo de qualidade de tempo até numa relação, num pré, durante e pós uma relação sexual, o tempo parece que é ligeiramente diferente, ele passa um pouco mais devagar. Você está com principalmente hoje em dia, não queria ser muito clichê, mas eu vou acabar sendo em vários momentos aqui, mas essa coisa da nossa relação ultra internetificada do celular, a gente perde muito o contato visual mesmo e a relação visual com as outras pessoas. Então, nesse momento, talvez o sexo seja um dos poucos momentos hoje em dia que a gente não tem o celular do lado e que a gente está olhando de fato para aquela pessoa e sendo olhado e sendo descoberto. Então, eu queria trazer um pouco essa dimensão da descoberta do corpo do outro e do que isso diz sobre o outro de forma mais inteira, assim, sabe? Eu acho muito bonito te ouvir falando sobre isso. Primeiro que essa cena que você traz especificamente das marcas nas costas tem, né, um paralelo com as estrias no Reforma e acho que vão construindo mesmo esse olhar que o seu filme propõe, que são para essas marcas, sejam elas visuais ou sonoras, ligadas ao corpo. Eu acho bem legal também o que você disse sobre a questão do tempo, porque inclusive em termos de construção dramática, assim, de roteiro, esse pré e pós a relação sexual, em geral, é suprimido completamente, né? E tudo tem uma temporalidade que é super normativa, assim, do que seria a relação sexual e que eu acho que os seus filmes subvertem de uma maneira que... é isso que você está falando mesmo, assim, né? Só vai aprimorando a minha relação também como espectadora dos seus filmes. E tem uma coisa que você menciona sobre isso, né, que remete um pouco ao cotidiano, à vida, assim mesmo, simplesmente a vida, o dia a dia. E eu acho que é outra característica que eu percebo, né, no seu cinema, que é desse cinema que está atento às banalidades, assim, né, as conversas que são corriqueiras, a esses elementos que são cotidianos, assim. E aí eu queria saber um pouco sobre a construção do roteiro, ainda mais tendo essa informação, né, de que a princípio o projeto não parte necessariamente do roteiro já construído, primeiro consegue o fomento para poder amadurecer, né, via Lei Aldir Blanc, porque tem uma coisa que o filme faz, que é de incorporar esses elementos que foram realmente, são até certo ponto, até hoje, né, muito cotidianos da vivência pandêmica, assim, tipo de live do Átila, sei lá, uso do oxímetro, conversas via Zoom, enfim, e os protocolos propriamente ditos, né, máscara e etc. E que, por um lado, pode parecer que é óbvio, ou seria fácil do filme trazer isso para a cena, uma vez que isso era o que estava sendo vivido. Por outro lado, o jeito como o filme faz isso me parece fazer a partir de um certo afastamento ou de um olhar minimamente distanciado, porque a gente consegue estranhar e ver exagero nisso, né? Nisso que estava tão impregnado no nosso dia a dia, ou continua estando. E aí eu queria saber um pouco sobre... te ouvir mesmo sobre a construção da ficção
a partir de um contexto que é também o contexto que estava sendo vivenciado, assim, no momento. Bom, começar por essa coisa da Aldir Blanc de construir o filme dessa forma. Foi bem não usual, assim, porque geralmente a gente escreve o roteiro, submete para o edital e aí filma esse roteiro. Mas também quando a gente segue esses padrões, a gente nota que quando vai filmar, às vezes o roteiro está velho. E às vezes você já... Não, nem só velho no sentido factual do que está acontecendo ali no momento, mas velho no sentido da tua relação com aquele roteiro que é outra. Então, às vezes é ruim. Mas, ao mesmo tempo, foi um desafio dessa outra forma, porque o roteiro ele foi sendo escrito... primeiro escrevi, quando a gente foi estudar e fazer uma análise técnica dele, viu que ele estava grande demais, a gente enxugou, eu enxuguei. E aí, quando a gente filmou e estava montando, a gente viu que estava um curta grande demais e que para ficar um longa, se a gente trouxesse se a gente só trouxesse aquela cena que a gente enxugou, o filme poderia ser um longa. Então a gente trouxe de volta a cena que a gente tinha cortado por questões de minutagem e orçamento. E aí o filme é o que é, assim. Então ele foi sendo construído muito aos poucos, assim, a gente, por conta das questões pandêmicas também, a gente adiou várias vezes a filmagem e a gente foi filmando, a gente filmou uma diária em junho, uma em julho, uma em agosto, uma em setembro. E enquanto a gente ia esperando esses momentos para filmar as outras, a gente já ia montando, já entregava para Matheus Farias, que foi um dos montadores, ele já ia montando e às vezes na próxima diária a gente já fazia coisas a partir do material já pré-montado e do que o filme estava pedindo. Então, foi um processo meio maluco também, mas que fez muito bem ao filme, eu acho, porque a gente foi filmando exatamente o que o filme estava pedindo já no processo de montagem. E, e qual foi a outra questão que você perguntou mesmo? Não, era mais dessa incorporação desses elementos do cotidiano, assim mesmo, Sim, né? a banalidade, né? É. Eu gosto muito de entender o que é que tem de cinema nesses momentos banais, nesses momentos pequenos, sabe? E porque me incomoda um pouco também os filmes que as pessoas ficam falando absolutamente qualquer coisa para captar a beleza da banalidade, não sei o que lá, e aí eu vejo tudo muito falso, assim. Porque não é só falar qualquer coisa e filmar, você tem que ter algum pensamento e algum entendimento do que é que aquilo de como aquilo se transforma ao se colocar uma câmera, ao se projetar numa tela, sabe? Então, pode ser só qualquer story gravado numa mesa de bar com amigos, sabe? Assim, o que é que faz com que aquilo seja de fato algo que tenha um pensamento, algum tipo de dramaturgia, ou nem precisa ser uma dramaturgia, mas mesmo algo pós-dramático, sabe? Eu acho que para você trazer algo e transformar aquilo num filme, tem que ter algum pensamento sobre aquilo, sabe? E aí, eu não sei, foram muitos e muitos meses. Quando a gente filmou 1 ano e 3 meses depois do início da pandemia. Então teve muito tempo também para depurar, né? O que é que eu queria trazer para o filme, o que é que eu achava que não fazia sentido, coisas que eram muito assustadoras acabaram se transformando em coisas engraçadas, porque já existia um distanciamento e um olhar para aquilo que pudesse trazer algum tipo de sátira, de sarcasmo, né?
e ao mesmo tempo entender coisas que já não faziam mais sentido. Por exemplo, no iniciozinho a gente lavava tudo, né? Comprava sabão em pó, lavava a caixa, não sei o que, lavava as sacolas, e já não fazia mais muito sentido aquilo e me parecia uma imagem já muito desgastada no sentido do humor também, sabe? Era um exagero que já tinha sido incorporado por todo mundo como um exagero, já tinha sido feito graça, todo mundo já tinha rido e já foi. Ao mesmo tempo, também, quando a gente filmou, a gente já fez um filme de época. O filme se passa 10 meses depois do início da pandemia. Começa ele. Então, quando a gente filmou, já era algo distante. Eu já tinha tomado a primeira dose, alguma outra pessoa da equipe também já tinha tomado a primeira dose. No filme, não. No filme, a vacina não chega para o personagem principal. Então, mas muito, assim, me interessava muito mais filmar como a pandemia atacou a nossa vida muito cotidiana do que essas questões muito macro, né? Porque de certa forma a gente já pensou muito sobre elas e vem pensando e continua pensando, né? Nos jornais todos os dias e a questão política macro, a questão, mas eu vejo um pouco de como isso nos abalou psicologicamente e continua abalando, né? Acho que foi a gente está vivendo agora talvez um estresse pós-traumático. Eu vejo tá todo mundo meio esquisito, tá todo mundo meio mal, meio deprimido, ou meio ainda sem saber como se portar com outras pessoas. Muita gente continua muito introspectiva. Outras pessoas estão 24-hour party people, assim, querem viver tudo que não viveram nesses últimos 2 anos. Mas todo mundo foi afetado e continua sendo afetado por isso, né? E me interessava essa dimensão pequena, individual, sabe? Que para isso eu pego esse personagem e é interessante ver como cada pessoa se identifica com aspectos diferentes desse personagem ou do que está no filme, sabe? Um amigo me mandou uma mensagem, falou, eu também estou tomando antidepressivo e também estou com questões de, 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 de libido afetadas por conta do antidepressivo e tal. Então, essas... E aí já outra pessoa acha essa cena super engraçada então cada um teve uma relação específica com esse período pandêmico, mas ao mesmo tempo que eu tenho achado interessante na recepção do filme é que mesmo se a pessoa não se identifica com aquilo exatamente, ela reage de algum jeito àquilo, sabe? Não é completamente estranho a ela, não é algo... Totalmente. Eu acho, eu até, ou te ouvindo, assim, eu lembrei de uma coisa que eu acho que você e o Gustavo falaram justamente na conversa com a Carla, né, parte do Olhar de Cinema ano passado, que era sobre no Deus Tem AIDS, que a princípio vocês pensaram na utilização de imagens de arquivo, de talvez ser um filme, né, que olhasse para as imagens do início, né, da epidemia ou da pandemia, enfim, da AIDS. E aí agora te ouvindo, eu estava pensando, né, o quanto, seguindo todos os protocolos, de certa maneira, constrói também memórias disso que é a vivência da pandemia, nisso que é do íntimo, assim, né, desse pequeno, assim mesmo. E acho que é interessante justamente porque faz isso, e não é que outros filmes ou outros espaços, né, outras mídias, outras formas de circulação de imagem não estejam fazendo isso também, mas que faz isso já tensionando desde agora o tipo de imagem e de memória que a gente tem sobre a pandemia, né? Olhando por outro aspecto, assim. Eu acho que é uma coisa que brilha no filme, assim. E aí é difícil, né? Que a gente acaba não tendo muito como escapar da pandemia, né, quando a gente fala do seguindo todos os protocolos. Mas eu queria falar um pouco de alguns momentos que para mim são também de respiro no filme, no sentido de que parece que eles criam quase que uma outra espacialidade mesmo dentro da própria experiência do confinamento.
que acho que são duas sequências que são mais de uma performance, assim, que são deslocadas, né, do que seria ali o estritamente diegético, que primeiro é o Paulo César, que está justamente brincando com as máscaras e com a face shield improvisada, e depois é um momento de relação já entre os dois personagens, e aí que vão para uma outra visualidade, assim, né, experimentam outros procedimentos, assim, de sobreposição de imagem e tudo mais. Eu queria te ouvir um pouco sobre a concepção desses momentos no filme. Isso veio muito de conversas com o fotógrafo do filme, Gustavo Pessoa, e de experimentos que ele foi fazendo a partir dessas conversas e dessa vontade de como criar outros mundos sem sair de casa, sabe? Como dar essa dimensão também de um encontro com outra pessoa te levar para lugares muito outros e ao mesmo tempo você continua dentro de casa. Então, Francisco continuava isolado no sentido de ele não, até aí ele não sai de casa, mas a entrada de outra pessoa ali, e não de qualquer pessoa, mas dessa especificamente, de Raul, leva para ele um mundo de possibilidades e de fabulação, né? De uma possibilidade de sair desse factual do consumo de live de Átila e Natália Pasternak e tal, sabe? Então, surgiu com essa... Eu conversava muito com o Gustavo de como é que a gente podia trazer isso, assim, algo que fosse simples, mas que fosse bonito e tal. E aí ele começou a fazer experimentos com, acho que chama retroprojetor, né? Aquele negócio que a gente usava muito na faculdade. E aí ele foi brincando com o filho dele, e fazendo várias projeções e me mandando fotos eu usei body good aqui eu usei sabão para fazer bola de sabão aqui, não sei o quê. E ele passou dias e dias estudando essas texturas, né? E essas texturas projetadas na pele de outra pessoa. E aí eu fiquei completamente alucinado assim com a beleza dessas imagens e com essa estranheza também, sabe? Mas uma estranheza boa, uma estranheza que levava para um lugar meio psicodélico assim. E aí a gente trouxe para o filme e na hora a gente foi improvisando relações nossas com aquelas imagens projetadas, sabe? Então a gente fez vários takes de diversas coisas. E eu já sabia que existiria esse momento aí mais clipado, digamos assim, isso já estava previsto no roteiro, e a minha vontade de que tivesse essas diferentes máscaras. E aí, Manuela Antonino, que era diretora de arte, confeccionou essas diversas máscaras e essas diversas, tanto máscaras que se aproximam do que a gente usa, máscaras que vão na ultra-realidade, que são essas elastoméricas, e máscaras que se aproximam mais de uma coisa quase carnavalesca, e a gente foi brincando com isso também. Eu sabia que existiria essas sequências, não sabia de que forma exatamente a gente ia fazer, e aí a gente foi improvisando em cima de algo que já estava lá. Das imagens, dessa experimentação, então, né, que tem uma coisa bem lúdica mesmo, até como você conta do processo, de como se chegou nessas imagens que são as projetadas, assim, né? Tem um momento que eu acho que diz muito, assim, para mim, pelo menos, né, eu acho que é como se fosse a superfície que tem uma coisa de água, e daí vão entrando umas cores, assim, vai se misturando, tem uma coisa que é do vermelho, e aí eu penso como aquilo ressignifica a ideia de contaminação, assim, né, que
todo esse pavor sobre o medo mesmo de se contaminar, que tem a ver com a pandemia, tem a ver com o que o personagem está vivendo, enfim, mas como, no fim das contas, o encontro entre os corpos e essa contaminação, digamos, das presenças também produz beleza, assim, né? E vida, enfim, eu acho que eu não sei se as pessoas que vão estar assistindo isso aqui já viram ou não o filme, mas eu acho que o filme nos leva para um lugar muito catártico, assim, né? O modo como ele termina, enfim, e justamente a ver com esse lugar, assim, da liberdade, da experimentação do corpo em encontro com outros corpos, assim, né? Então... Tem uma coisa, assim, que... agora o filme está num segundo momento, né? Ele estreou em janeiro e aí teve essas primeiras levas de críticas, de textos sobre o filme, enfim, de pessoas conversando, falando e tal. E acho que no início tinha uma coisa das pessoas entrarem nessa de me identifico, não me identifico, o que que eu vivi que é igual e não. Mas tem essa dimensão imagética do filme que a gente pensou muito nela, sabe? Assim, eu sou muito feliz de ter encontrado o Gustavo, Pessoa, que é o fotógrafo, porque ele conseguiu traduzir em imagens algumas coisas que eu nem sequer sabia que eram daquele jeito, sabe? E, e que foram daquele jeito por conta dele, assim. É isso, toda essa sequência das projeções e das cores que entram, dessa brincadeira da água com as cores e tal, tudo isso veio dele, a partir de muita conversa nossa e na sensibilidade dele de fazer essa interpretação minha muito textual para algo que extremamente imagético mesmo, e com muita sensibilidade também para os corpos, né, para essa dimensão também cinematográfica do apartamento, né? Eu não queria que fosse um filme 100% claustrofóbico. Eu acho que não tem, que o filme não tem essa sensação de claustrofobia, porque é como se também o nosso apartamento ele foi ganhando espaço, né? Ao longo do tempo, a gente foi alargando os nossos apartamentos, nossas casas, enfim, e porque a nossa vida era ali, né? Então, eu acho que seria meio um erro se a gente tentasse fazer um filme achatado, assim, porque isso era só um primeiro momento, né, do nosso estranhamento de ficar dentro de casa. Mas, de fato, o filme vai levando para algo catártico, assim, de um certo descontrole, né? É um filme que é muito controlado, é um personagem que é muito controlado o filme inteiro, o filme inteiro, o filme inteiro, até que ele decide abraçar o descontrole, abraçar o caos. Então, a gente precisava também de cenas, como é que a gente colocava isso, mas de uma forma que fosse também libertadora, né? Que fosse, que apontasse para um futuro, né? Porque durante muito tempo a gente ficou num limbo assim, sem conseguir enxergar nenhum horizonte, como é que a gente vai sair disso aqui? E a vacina não chegava, enfim, tinha uma coisa de... A gente passou um ano, acho que o ano 2020 foi muito assustador, mas a gente tinha um horizonte, vai chegar a vacina e tal, e aí já tinha vacina, mas aí veio 2021 com o pior momento, com 4.000 mortes por dia, não sei o quê, então veio uma desesperança muito gigantesca, né? E eu queria que esse filme fosse caminhando para algo que a gente não sabe o que é exatamente, mas que fosse um mundo de possibilidades. Quais serão essas?
não sabemos, mas existe alguma vida fora daqui. Sim, nossa, é uma alegria saber que esse ano, né, o filme está sendo exibido em salas de cinema, com as pessoas estando lá assistindo, assim. E você falou de um primeiro momento, né, de críticas do filme, enfim, os primeiros textos publicados. Eu queria conversar um pouco com você sobre uma crítica que eu li no Cinema Escrito, que foi assinada por Luiz Joaquim, e que aproxima a pornochanchada do seu cinema e lança uma pergunta de se você estaria construindo um novo gênero de filmes brasileiros, uma espécie de queer chanchada. E aí os alicerces, né, que são usados para fazer essa aproximação, construir esse argumento, pensando justamente no modo como você usa o erótico ou o explicitamente sexual e como usa o humor. E aí eu queria saber como que soa para você, assim, né, essa aproximação com a pornochanchada, mas também pensando, e daí é algo que me ocorreu enquanto eu li o texto, assim mesmo, de como nas cinematografias que a gente entende como cinematografias queer, como o deboche, o humor, a sátira, como uma tática, assim mesmo, né, de contestação ou de provocação, é algo que a gente encontra, né, em vários momentos, em vários períodos, em cinematografias de vários lugares, assim. Eu fiquei muito curiosa e inquieta com pensar o humor e o explicitamente sexual no seu cinema a partir da relação com a pornochanchada. Eu queria te ouvir, assim, na verdade. Não sei Talvez se você conhecia o texto. eu conheço o texto, mas talvez eu te frustre um pouco, porque assim, eu conheço muito pouco da pornochanchada. E depois de assistir o texto de Luiz Joaquim, até me deu vontade de me debruçar mais sobre e tal, mas acho que eu vi um filme dessa época que eu gosto muito, que chama Nos Embalos de Ipanema, se eu não me engano, mas nem sei se dá para classificar como uma chanchada. Ele é bem sexual e tal, é um filme sobre um Michê, do Antônio Calmon. Mas é isso, eu não conheço as histórias que nossas babás não contavam, o Homem de Tu e tal. Eu acho tudo engraçado, mas eu não os vi. Então, assim, não tem uma aproximação pensada, planejada com a pornochanchada, né? Mas, não sei, fico pensando assim, talvez tenha sido um movimento tão forte, tão popular no Brasil, né? Que talvez tenha chegado a mim de outras formas, né? De segunda, terceira mão, chegou até mim e tal. Eu acho o Brasil tem esse humor sexualizado, né? O brasileiro. E não acho que surgiu à toa a pornochanchada, né? Veio de algo muito nosso, assim. Mas me aproximo mais, é isso, do cinema queer clássico e tal, clássico assim, é até meio esquisito, né? Falar queer e clássico, porque o queer justamente é uma explosão das normas e tal, mas que hoje em dia eu vejo que o cinema queer está sendo muito normatizado, assim, muito didático até, sabe? E não é exatamente o tipo de cinema que eu mais gosto. Eu prefiro a provocação, eu prefiro um humor ácido, eu prefiro o incômodo, sabe? E eu vejo, é engraçado que eu vejo hoje em dia muita gente dizendo, tal filme fiquei muito incomodado com não sei o quê. Porra, que bom que você ficou muito incomodado, que aquele filme te deu alguma coisa, sabe? Pior para mim é eu ver o filme que diz exatamente o que eu já ouço sempre, o que eu já falo sempre, o que, sabe? Como se fosse eu vejo hoje em dia uma tendência de filmes que são muito, como diria assim, que uma pregação para convertidos e uma maneira de a gente se autoafirmar e afirmar nossas virtudes, sabe? E dizer, olha só como o outro é absurdamente ruim, errado, escroto e tal.
E aí eu prefiro olhar para as nossas escrotidões, sabe? Assim, porque aí dessa forma a gente pode olhar com mais humanidade, com mais humor, sabe? Porque a gente sai um pouco desse campo mais maniqueísta que a gente está muito inserido hoje. E acho que a partir daí tem alguma fagulha de algo que pode mudar, sabe? Porque se a gente olha os outros de forma tão severa e julgadora, assim, a gente desumaniza a parada, e aí quando desumaniza não tem mais muito para onde ir, né? Tipo, ah, tá, esse é o vilão, esse é o mocinho, e tudo tem que mudar e tal. Mas quando eu vejo um filme do John Waters, por exemplo, ele explode tudo ali. Então, e, e essa característica queer, eu acho que eu queria ver mais, sabe? Eu tô pouco me fudendo pro que você tá pensando sobre mim. E eu tô aqui com o pé na porta e tô aqui, sabe? Tô explodindo essas normas e é você que dê significados a isso e tal. E mesmo mais recentemente, no New Queer Cinema, você pega o Greg Araki no início da carreira, isso para só falar dos homens gays, tinha muito isso, né? Assim, eram os filmes do Greg Araki são super sexuais, super tesudos, e com muito humor e usando o sexo como uma mola propulsora do humor também e o humor como uma mola propulsora do sexo. Então, quando eu, sei lá, uma das cenas que eu mais gosto do Protocolos é a cena da Xixa, que é a glande falante que parece com a lagarta da Xuxa. E porque também se conecta com aquilo que a gente estava falando antes da banalidade dos momentos, assim, desses momentos pré e pós-sexo, sabe, assim, que é uma descoberta e uma ressignificação do corpo do outro, que o corpo do outro, mesmo uma glande, né, ela pode ser dessexualizada e virar uma lagarta, e depois virar um pau, sabe? Não tem muito essa divisão, isto é isto, aquilo é aquilo, isto é uma cena de sexo, aqui é pornô, a partir daqui para cá é um filme pornográfico, de lá para cá é um filme clássico, a partir dali é não sei o que lá, aqui é um filme híbrido, esse é um documentário, não é? Eu vejo muita gente também meio assim, tipo, mas é você, mas é um documentário, mas é um filme, tipo, é, 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 é uma ficcionalização e a partir da ficção, ficção te protege, te dá elementos para você brincar com a realidade e transformar a realidade, mudar alguns aspectos dela, sabe? Enfim, essas definições eu acho interessante de ler, por exemplo, essa aproximação com a pornochanchada, mas às vezes eu tenho um certo medo que se exija um pouco de códigos específicos para cada coisa, sabe? Assim, e estou com um pouco de medo ultimamente desse excesso de normatizações, sabe? Excesso de normas, excesso de regras. Excesso de protocolos. Excesso de protocolos, exatamente. Eu queria um pouco menos. Sim. Não, nossa, foi me ocorrendo muitas coisas enquanto eu te ouvi, assim, algumas possibilidades de conjectura, inclusive não a ver necessariamente com os códigos, mas pensando, nossa, ó, tô assim, elaborando aqui enquanto eu falo, viajando. Não, tudo... Da coisa dos códigos desses filmes, talvez, dos códigos desses filmes, não de olhar aproximações entre esses filmes ou diferentes cinematografias, não a partir justamente dos códigos, mas pensando inclusive nos contextos, assim, né? Talvez a pornochanchada, que período que estava sendo produzida e sendo exibida no Brasil, no regime ditatorial, enfim, se a gente pensar o New Queer Cinema, por exemplo,
justamente, né, nesse momento tão repressivo com relação à epidemia de HIV/AIDS, também no contexto estadunidense, a questão do governo Reagan, enfim. E aí fiquei pensando, e o nosso contexto agora, assim, né, no cinema brasileiro, e aí a gente tem meio que encerrar, porque a gente inclusive já passou do tempo, mas queria te perguntar, porque tem tudo a ver com isso que você falou também, desse lugar, inclusive do que se chama ou não de cinema queer, mas que vão mais para a assimilação, ou mesmo para uma moralização e para essa questão de juízos, enquanto você está pensando num outro tipo de cinema que menos bem comportado, digamos assim, ou que está interessado na provocação e na possibilidade de sair incomodado ou afetado de outras maneiras, assim, né, pelo aquilo que a gente assiste. E aí eu estava pensando nas possibilidades de financiamento, assim mesmo, desses filmes, nos espaços para circulação. Eu sei que você também trabalha com curadoria, com programação. E aí eu queria retomar, inclusive, uma coisa que você falou logo de início, né? Que para o fomento da Lei Aldir Blanc, pronto, você precisava de uma logline ali do filme, né? Uma breve sinopse. Mas acho que eu queria ouvir um pouco de você, de maneira bem aberta, assim, onde você enxerga atualmente no Brasil, quais são as expectativas de futuro também, com os mecanismos de viabilizar um cinema como o seu, assim, né? E de fazê-lo circular, digamos assim. Eu tenho pensado muito nisso, assim, até pouco tempo atrás eu pensava de um jeito, agora eu já estou mudando um pouco, porque, assim, eu até escrevi sobre isso no Instagram pouco tempo atrás, essa semana agora. Mas é que eu falava, porra, olha aí, fiz um longa com 30 mil, dá certo, galera, vamos lá fazer e tal. Foram só 5 diárias, não sei o que lá, é só encontrar uma galera disposta e fazer e tal. E aí, X, vamos trabalhar, porque é isso, hoje em dia a gente não tem muitos editais, né? Não sabemos qual vai ser o futuro, por exemplo, da lei, segundo a Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo. Mas o meu sonho dourado seria trabalhar em coisas relacionadas. Eu sou roteirista, trabalho com série, então continuar trabalhando com isso, juntar uma grana e uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos poder filmar meu filme pobrinho, baratinho, mas exatamente do jeito que eu penso, sabe? Sem fazer concessões e tal. Ao mesmo tempo, quando está se aproximando da estreia do filme e tal, eu vejo que o sistema de exibição e distribuição ele é voltado para os filmes que têm financiamento. Então, assim, tudo é muito caro. Por exemplo, todos os filmes agora são obrigados a ter acessibilidade, todos os longas-metragens. O que é maravilhoso, você ter acessibilidade, o seu filme ser visto por mais pessoas, e por pessoas que historicamente foram negadas as possibilidades da fabulação comum, né? Sei lá, Titanic, todo mundo comenta aquilo e faz referências, não sei o que lá, mas você tem uma enormidade de pessoas que não têm acesso a esses símbolos porque não foram traduzidos para elas. Ao mesmo tempo, isso não é o governo que proporciona, é a produtora que tem que dar. E custa mais de 10 mil reais você fazer a acessibilidade para o seu filme. O filme custou 30, o filme inteiro para fazer. Eu não tenho 10 mil reais para fazer a acessibilidade, sabe? E o meu filme não está dentro dos conformes dos editais. Eu não tenho um edital de lançamento, de distribuição, não ganhei um edital de distribuição, nem fui contemplado num edital de produção de longa. Eu fiz um longa com o dinheiro de um curta pobre. Então, só que é isso, você tem que chegar na distribuidora com acessibilidade. Você tem que... Então, você tem que fornecer um DCP. O DCP custa no mínimo 2 mil reais. Então, você vai tendo um monte de questões econômicas, financeiras mesmo. Assim, eu não sou uma produtora gigante. A minha produtora sou eu. Então,
não, não sei, fazer é possível, mas os lugares de exibição e de distribuição, eu ainda estou tentando descobrir, né? O filme vai ser lançado, vai ser distribuído, mas eu adoraria lançar um filme na internet, sabe? Assim, ao mesmo tempo, o YouTube acabou de derrubar o meu canal, porque não aceita filmes com cenas de sexo, não aceita um pênis, uma bunda. O Vimeo também está derrubando. Teve um curta recente maravilhoso, inclusive do Breno Batista, do Ceará, que chama o Bando Sagrado, que ele, sei lá, mistura algumas cenas de filmes pornôs que emulam a Roma antiga e tal. E aí pronto, o Vimeo diz que não pode e derrubou o canal, derrubou o filme. Então, ao mesmo tempo que tem muita liberdade para a gente fazer, porque a gente tem os equipamentos, né? Tipo, o celular hoje em dia filma cada vez melhor e montar o filme, todo mundo tem um computador para montar ou acesso a um computador para montar, pode ter. Às vezes a gente monta até no celular, mas a gente está muito dependente de instâncias muito maiores. Uma é uma instância que está ainda no modelo de editais, e que eu acho que essa instância tem que rapidamente entender que mudou. Se Lula ganhar, ótimo, a gente pode pensar mais e tal, mas a gente tem um monte de filmes que não vai ter esse dinheiro para dar tudo isso, né? Então, como é que a gente financia essa possibilidade desses filmes serem exibidos? E, por outro lado, a gente fica super, hiper, mega dependente dessas big techs, que são mega normatizantes, né? Assim, tem trilhões de normas, todas elas, se não heteronormativas, pelo menos vão no sentido de para toda a família, sabe? De algo extremamente higienizado, asséptico e tal. Então, acho que é preciso que a gente, queer, pense também em como criar plataformas que estejam ao nosso lado, sabe? Assim, programadores que criem players que não sejam dependentes do player do Vimeo, do player do YouTube, sabe? Que a gente possa exibir nosso trabalho sem essas interferências. Porque é isso, então, fiquei até pensando, porra, então, meu próximo filme vou fazer sem rola nenhuma, acabou essa história de rola, porque eu quero que as pessoas vejam, mas é isso, toda hora estou sendo ou derrubado, tipo, o Porteiro do Dia, que é o meu primeiro curta, tinha mais de 1 milhão de visualizações, 1.700.000, uma coisa assim. E de uma hora para outra foi derrubado sem possibilidade de recurso e tal. Então, não sei, é algo que eu tenho pensado aí, eu não tenho muitas respostas, tenho muitas indagações, assim. Não, coloca questões muito importantes, eu acho mesmo. Assim, tem um lado que talvez seja, a gente acabe terminando a entrevista num lugar que é um pouco meio problemas e muitos problemas, mas também acho que faz parte desse lugar provocativo, assim, né? E bom, é isso, a gente já passou bastante do horário, mas a conversa foi muito boa, estou muito feliz de ter podido ter esse diálogo com você. Reforço que a gente está muito feliz de exibir o filme no festival. E queria só perguntar se você quer dizer mais alguma coisa hoje, falar alguma coisa diretamente para o público, convidar as pessoas para assistirem, seguindo todos os protocolos no Olhar de Cinema. Não, acho que é isso, acho que vai ser interessante, muito interessante exibir o filme agora, 6 meses depois da estreia, porque a gente também já está em um outro momento da pandemia, né? Não acabou, aparentemente talvez esteja vindo aí uma outra onda, não sei o que lá, mas, por exemplo, a coisa das máscaras, no início do ano, todo mundo usava. Agora, algumas pessoas ainda usam, eu inclusive, mas já é uma coisa super optativa, assim, né? Então, como é que as pessoas vão se relacionar com essas imagens? Tenho muita curiosidade. Quero
enfim, chamar todo mundo. O filme só vai passar presencial, queria chamar todo mundo que está em Curitiba ou que mora em Curitiba para ver o filme. Passa no Cine Passeio, se eu não me engano, as 2 sessões dele. Queria te agradecer, foi uma conversa muito, muito massa. Eu que agradeço. E, bom, espero que a gente se encontre na sala de cinema assim que possível. Obrigadão, Fábio. Obrigado.